Glória a Deus, irmãos, é maravilhoso, né? Nós vemos esses testemunhos, eles vão nos encorajando muito, né? Porque sabemos que o Senhor é bom, amém? E tudo isso é com o objetivo de encorajar você. Então dia 8 vai ser o dia da nossa oferta, o dia da nossa festa aqui, vai ser maravilhoso. E domingo nós vamos entregar os cartões, de ter pego os cartões com os alvos, é igual do ano passado. Então nós temos ali algumas áreas específicas da sua vida, né? E eu gosto muito disso, de especificar aquilo que nós cremos que Deus vai fazer. Não é uma negociação com Deus, mas nós colocamos parâmetro para que Deus vai fazer. Então, né, você viu aqui nos testemunhos coisas específicas que Deus fez, né? E é poderoso. Deus só precisa de fato que eu e você venhamos a crer, irmãos, porque Deus quer fazer, amém? Nós não precisamos de crer, Deus quer fazer. Nós precisamos de crer e concordar. As coisas, elas acontecem pela fé, ok? Então nós cremos, o Senhor vai lá e faz. E a oferta, então, ela não é para comprar, né, a Deus. A oferta é esse ato de fé, e é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre esse aspecto da fé. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele é movido, ele acontece pela fé. E o mundo espiritual, ele governa sobre o mundo físico, sobre o mundo natural. Então, eu e você precisamos de entender que Deus só vai mover se nós cremos. E não somente Deus, né? Ou seja, todo o aspecto espiritual, tanto Deus quanto Satanás, ele move pela fé. Então quando você crê na bondade de Deus, na graça de Deus, Deus vai mover. Quando você não crê, os outros espíritos vão mover também, porque é uma questão de crer. Semana eu li em Provérbios, né, um versículo me chamou muita atenção, que diz assim, que o ímpio, aquilo que ele teme, acontece mesmo, mas o justo, Deus realiza o seu desejo. Então o que o ímpio teme, ou seja, o que ele crê que vai acontecer, vai lá e acontece. Lembra do livro de Jó, no começo, que ele fala, quando começa a acontecer as tragédias na vida dele, ele diz assim: o mal que eu temia me aconteceu. Então ele já estava esperando o mal. Então quando nós cremos em Cristo, a nossa expectativa, né, que está ligado com a esperança, está ligado com a fé, não é naquilo que não vai acontecer, não é em algo que não vai dar. Não, nós cremos que Deus vai fazer. Só que a fé agora, ela não é uma emoção, a fé, ela não é um sentimento, a fé, ela é uma realidade. A fé, ela está ligada com o Espírito, está ligada com uma ação, está ligada com uma atuação. E a palavra de Deus diz em Romanos que o justo viverá pela fé. Então nós vivemos pela fé. Só que essa fé nós aprendemos que não é em nós, não é naquilo que eu posso fazer, não está ligado com a minha capacidade, não está ligado com a minha força, com as minhas possibilidades. Essa fé está ligada com aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Então essa é a fé correta, porque muita gente diz: não, você, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé, ok, sim, mas a fé dela não é em Cristo, não é na graça de Deus. A fé é no que ela pode fazer. E a fé que você tem em você, ela tem um potencial enorme, só que ele é limitado. Tem um potencial enorme. Estamos ligados com a decisão, né? Quando você decide algo, ok? Quando você decide algo, você agora se empenha naquilo, e isso dá um resultado maravilhoso e gigantesco. Só que essa é a fé na sua capacidade. Então quantas vezes você decidiu fazer algo? Não, eu decido que agora eu vou emagrecer, por exemplo. Segunda-feira, dieta, academia e aquela coisa toda. Então se você crer e depender de você, você emagrece mesmo. Você emagrece mesmo, você tem um potencial enorme. Só que essa fé, que é natural, ela é limitada. Ela não consegue cumprir com a plenitude do propósito de Deus. Por isso que a nossa fé, ela tem que estar estabelecida em Cristo, não no que eu faço, mas naquilo que Cristo fez. Então agora eu creio, por isso que nós precisamos ter a revelação, né? E a fé, ela tem essa base que é Cristo, mas nós precisamos ter a revelação da palavra de Deus.
que quando nós acessamos a palavra de Deus, ela se torna uma base para nós cremos, ok? Então, por exemplo, a palavra de Deus diz que Jesus, Isaías 55, diz que Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades, amém? Você conhece o texto. Então, diante desse texto, o que ele libera você? Libera você para crer que Deus talvez vai curar você? Não, Deus, de repente, se der tudo certo, Deus vai me curar. Se eu fizer tudo certinho, vai me curar. Não, a palavra diz que Ele já levou, já aconteceu. Então esse texto, ele me libera para crer e depender totalmente naquilo que Jesus Cristo fez. A palavra de Deus diz, 2 Coríntios, que Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser enriquecidos nele. Então agora isso libera você para orar para quê? Você orar para declarar: Senhor, o Senhor já me enriqueceu com todas as bênçãos, eu fui enriquecido pelo Senhor. Então não é agora eu fazer algo que vai desenvolver, ou melhor, eu fazer algo que vai despertar a prosperidade. Não, ela já aconteceu em Cristo. E agora eu concordo com Deus, eu concordo com a palavra de Deus, e isso agora eu aplico a fé. E essa fé então, ela precisa de ser, irmãos, correta, a ponto de eu crer e confessar a palavra. Então eu não vou confessar no sentido de declaração a necessidade, eu vou confessar a provisão. O Senhor já me fez próspero, o Senhor já me curou, o Senhor já me abençoou, eu sou amado, eu sou justificado. Então essa é a minha declaração. Só que não para aqui ainda, não para aqui, ou seja, eu creio, eu confesso. 2 Coríntios capítulo 4, Paulo diz: eu criei, por isso eu falei, ponto. Então eu não falo para crer, eu falo porque eu creio. Isso que é importante, a palavra, você declarar a palavra de Deus, você declarar, você falar, você testemunhar. Isso aqui é fantástico, é maravilhoso, tem uma implicação espiritual incrível. Então agora quando eu creio, eu confesso. Só que eu não paro aqui na confissão, isso me leva a uma atuação, isso me leva a uma atitude. Então a fé correta, ela é em Cristo, amém? Ela me leva a confessar o que Cristo fez, me leva a confessar a provisão. Só que ela me leva agora a agir, irmãos. Ela me leva a atuar. A primeira coisa que eu faço é confessar, amém? Declaração, primeira coisa. Depois de eu declarar, o que eu vou fazer? Eu vou mover. Eu vou fazer que nem a Canal, eu vou lá ver, o cara tem uma loja para alugar, eu vou lá falar com ele. Eu não vou ficar em casa simplesmente falando. Não, eu criei, confessei, saí de casa e fui lá fechar o negócio. Eu criei, confessei, faz que nem o carro da Maria, eu vou lá ver o carro, porque Deus falou que vai dar, e eu creio, eu vou lá fazer. Consegue entender aqui essa sequência? Não é só eu creio e confessar, eu creio, confesso e atuo. Então, ou seja, é uma questão de gerar obras agora. Essa fé correta vai me levar a agir, vai me levar a atuar. E isso não é para que eu seja salvo, para que eu seja aceito, mas isso é para que eu mude as circunstâncias da minha vida. Eu estava meditando sobre isso nesses dias, porque quando nós vamos para a mensagem do reino, irmãos, nós falamos sobre o governo, sobre o domínio, e aleluia, o nosso lugar é esse. Só que nós governamos e dominamos inicialmente pela fé, confessando, declarando, e aí nós vamos para a atuação. Só que a nossa fé, ela precisa ser uma fé radical. É preciso uma fé radical. O que é uma fé radical? É uma fé que é o seguinte, que se Deus não fizer, eu estou lascado, não tenho o que fazer. Não é aquela coisa que eu tenho segurança, entendeu? Não, eu vou, e se não der certo, ok, tudo bem. Mas aquela coisa assim que, cara, não tem, só tem uma chance, não tem, entendeu? Aquela possibilidade, não, eu vou fazer aqui, e se não der, não é essa fé. A fé radical para mim é essa fé que ela não tem a possibilidade de não ser aquilo que Deus falou, aquilo que eu entendi de Deus, aquilo que eu tive revelação. Não tem, só tem uma possibilidade. Ou seja, a fé radical está ligada a eu me colocar, lembra que nós falamos algumas semanas atrás, eu me colocar nessa zona de risco, porque somente quando eu estou nessa zona de risco, eu estou numa espécie, não é isso, mas é uma espécie de desespero, não tem o que fazer, Senhor, se o Senhor não fizer já era. Porque somente assim as circunstâncias vão ser moldadas,
Somente assim nós vamos criar realidades, irmãos. É isso que Deus nos deu. A graça de Deus é isso. E você podendo, você sabia que você pode mudar a sua realidade? Você sabia que você pode mudar a circunstância da sua vida? Não, pastor, é só Deus que vai fazer. Não, Deus já fez, agora é a sua vez. O que você vai fazer com aquilo que Deus já fez? Porque nós vamos lá, né? Pedir para Deus fazer algo, mas Deus diz, não, mas já está feito. Jesus declarou, está consumado. Agora você pega aquilo que eu fiz e muda a circunstância da sua vida, muda a história da sua empresa, muda a sua família, muda a cidade que eu coloquei você, muda a região que eu coloquei você, muda as circunstâncias, transforma a sua realidade e a realidade de pessoas, não com base na minha força, mas com base naquilo que Deus fez em Cristo, amém, irmãos? Então eu e você precisamos o quê? Precisamos de assumir uma responsabilidade de crer, porque o papo de crente não é nenhum que está aqui, é outros que não vieram hoje, exclusivamente e especificamente os que não vieram hoje, eles são bem assim como eu vou falar. Eles ficam terceirizando e justificando porque as coisas não acontecem na vida dele. Então sempre tem uma justificativa, sempre tem uma desculpa, sempre tem algo. Mas não acontece por causa disso, não acontece por causa do pastor, não acontece por causa da cidade, não acontece por causa do meu patrão, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, não acontece porque eu não sou bom, ou porque eu sou bom, não acontece porque não é assim, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Cara, isso aqui é papo de crente, ainda bem que eles não estão aqui. Isso é papo de crente que não assume a responsabilidade de crer. Jesus falou, está consumado. Eu vou crer, vou declarar sobre a minha casa, vou declarar sobre os meus filhos, vou declarar sobre o meu negócio, vai prosperar, vai vender, vai multiplicar, nós vamos crescer, pessoas serão salvas, pessoas serão libertas, crianças serão transformadas. Ou seja, eu assumo a responsabilidade agora. Ok, nós vamos para esse confronto, nós vamos para esse, cara, se mover, porque a gente fica aquela coisa, que esperando Deus fazer. Só que na verdade, irmãos, eu tenho entendido que é o contrário, é Deus que está esperando você mover, porque quando Ele entrega o Filho, Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Então como se fosse Jesus dissesse assim, está aqui, a provisão está aí, Deus disse, essa provisão está aí, é o Filho. E aí agora, o que você vai fazer? Não, pastor, eu não sei, eu vou esperar. Esperar o que, irmãos? Não estou dizendo para você ser inconsequente, você fazer loucura e tal, não, mas o Espírito de Deus habita em você, você tem revelação do Espírito, Ele habita em você, você é um com Ele, então você crê. Por isso que eu falo que você precisa de acessar as Escrituras Sagradas. Então se a Escritura Sagrada diz que nenhum mal chegará à minha tenda, ponto, o que eu vou fazer com isso? Diante de uma enfermidade na minha família, o que eu vou dizer? Senhor, a Tua palavra diz que nenhum mal chegará à minha tenda, então eu repreendo esse mal, eu desligo esse projeto maligno, eu desligo Satanás, eu mando embora esses demônios, e eu declaro a tua bênção. Mudou o negócio, já muda o cenário, você muda, quando você começa a falar assim, já muda o ambiente da sua casa, já muda tudo a história. Por quê? Porque você assumiu a responsabilidade, você pegou aquilo que Deus fez, você pegou a palavra de Deus, juntou as duas coisas e agiu, atuou. Isso é fé radical. E aí quando nós vamos ver a fé radical, ela sempre vai gerar o quê? Atitudes extravagantes. Então, eu e você precisamos de chamar a responsabilidade, irmãos, essa é a palavra. Entenda bem, coloca isso que eu estou falando sobre tudo que nós temos falado nas últimas semanas. Nós temos que chamar a responsabilidade. É como se fosse aquela coisa, nós precisamos de parar, né? Aquela coisa, parar de falar e fazer. Só que o que nós vamos fazer também está ligado com falar, mas então é falar a coisa certa, falar aquilo que tem que ser falado, fazer aquilo que tem que ser feito. É o que Jesus faz. Quando nós olhamos os evangelhos, nós vamos ver Jesus fazendo o que tem que ser feito. Entende? Jesus, o que Jesus, olha só, Jesus é tão prático, irmãos, maravilhoso isso, né? Quando Judas vem, né, aquela coisa, lembra da ceia? Na ceia vem e eles começam a perguntar, Jesus diz, alguém vai me trair, e eles começam a querer, né? Quem será que é? Quem será que é? Não sou eu, não sou eu. Não, Pedro disse, não, eu que não sou. Aí falaram para João, João, tu que é o, sabe, mais chegadinho dele lá, tu que é o, pergunta lá para ele quem é que é. Aí João vai lá e pergunta quem é que é. Aí Jesus disse, aquele que eu vou dar um pão para ele. Aí quando Jesus dá o pão, aí vem Judas, Jesus diz o que para ele? Vai lá e faz o que tem que ser feito, cara. Vai lá e resolve de uma vez por todas, vai lá e resolve o que tem que ser feito.
Quando Jesus chega diante de Pilatos, Pilatos começa a perguntar para ele: quem é que tu é? Tu é rei mesmo, tu não é, não sei o que. Ele diz: cara, é o seguinte, só tem autoridade aí porque do alto foi te dado. Porque se eu quisesse mandar vir os anjos, nós fazíamos fazia um bailão aqui, coisa mais linda. Mas o seguinte, faz o que tem que ser feito logo. Ou seja, vamos cumprir com o negócio, vamos cumprir com o propósito. Porque ele sabia que o propósito dele era a cruz. E na cruz ele declararia: está pronto, está consumado, encerrei, fiz o que tinha que ser feito. Então eu e você vão procurando um tanto de possibilidade, um tanto de coisa, procurando justificativa, procurando problemas, ou enfim, procurando situações, terceirizando. Eu acho que não é, eu acho que não dá. Não, irmãos, chega. Quando eu e você entramos numa perspectiva, nós precisamos de assumir a responsabilidade e crer naquilo que Deus fez e atuarmos em cima disso. Então aquele papo, né, de que ninguém me ama, porque eu não sou importante, que eu não sou amado. Cara, esquece isso. Deus disse que você é amado, a ponto de entregar o filho, ponto. Está entendendo como uma coisa é meia prática assim o negócio? Quando a gente fala de fé. Não, mas eu acho que eu não sou perdoado. Cara, a palavra diz que você foi perdoado de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Então isso precisa ser resolvido na sua vida. A palavra diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância. Bom, é isso que tem disponível para você. Você crê? Só que isso precisa se tornar algo que você creia e aplique lá na sua casa. Pastor, a minha vida financeira não tem muita vida, tem mais morte. Mas pega João capítulo 10 e diz: Senhor, o Senhor veio para trazer vida. Eu declaro sobre a minha vida financeira a vida de Deus, a vida abundante de Deus. Não, você não, os que não vieram, desculpa, depois você fala para eles. Vai ficar, porque passa ano e vem ano e nada muda, pastor. Pois é, mas o que nós temos feito para que isso muda? Qual que é a nossa atitude, qual que é a nossa ação? Você já sabe que você não é aceito por base do seu comportamento. Você sabe que não é pelas obras, você sabe que é pela graça, mediante a fé. E assim é todas as coisas na sua vida. Então hoje, né, eu quero aqui ser usado por Deus para que algo aconteça dentro de você, para que você se levante dessa cadeira sem a pregação terminar, nem vá embora. Não é que você vai embora bravo comigo, mas você se levanta indignado com as circunstâncias que precisam ser transformadas na sua vida e ao seu redor. Você diga: cara, eu vou fazer alguma coisa, eu preciso de mover em fé, eu preciso de atuar, eu vou declarar lá dentro da minha casa, eu vou declarar dentro da minha empresa, eu vou colocar a mão na cabeça dos meus filhos e vou declarar a bênção de Deus sobre ele. Eu vou pegar minha carteira, meu cartão de crédito, ou vou botar fogo naquela porcaria. Vou pegar meu aplicativo do banco e vou abençoar ele e declarar em nome de Jesus. Está entendendo? Porque senão, passa quinta, passa domingo, passa reunião de GC e nada acontece. O mesmo banco, o mesmo jardim. Você não muda. Aí você acha: não vou mais. O problema é a igreja. Não, o problema é os irmãos, as crianças, é não sei quem, é isso, é aquilo. Não, chega, assuma a responsabilidade de crer, essa fé radical. Olha o que Jesus fala, irmãos. Eu estava pensando nisso também. Jesus, em todo momento, irmãos, ele está falando para os discípulos o quê? Creia. Todo momento ele está dizendo para os discípulos: crê, cara, você precisa de crer. Olha só o que está lá em Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhe disse: tenha fé em Deus. E se for ver o original dessa expressão, está ligado com tenha fé naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz. Porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte: levante-se e jogue no mar, preste atenção ao texto, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Irmãos, nós precisamos de olhar para isso aqui diferente. Nós precisamos olhar para isso aqui diferente. Jesus está dizendo: você precisa de crer, ponto. Ok, Jesus, eu creio, mas o que eu faço agora depois que eu crer? Depois que tu crê, tu fala. Depois tu fala. Ele usa o monte.
Ele usa o monte que representa, né, os desafios, representa as circunstâncias, Ele diz, tu vai fazer o que para o monte? Tu vai falar para o monte. Só que a condição é, primeiro, crer em Deus, fé correta. Só que o segundo é tão importante, falar. E o terceiro o quê? Não duvidar no coração. Isso que é fé radical. A fé radical não dá espaço para você duvidar. Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Será que vou conseguir? Não, eu até vou orar, até vou declarar, mas assim, ó Deus, tu que sabe. Irmãos, preste atenção. Essa oração, que seja feita a tua vontade, não a minha. Sabe quando você usa ela? Quando não tem escritura, quando não tem palavra de Deus específica para a coisa. Você não sabe. Pastor, eu vou casar com fulano ou beltrano. Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Daí você vai fazer essa oração. As irmãs aí, não são casadas. Porque não diz, a Bíblia não diz que você vai casar com quem. Ponto, aí sim. Mas quando a Bíblia diz que você já é curado em Cristo, Senhor, se o Senhor quiser me cura. Esquece, não, Senhor, se o Senhor quiser eu vou prosperar. Não, a palavra já diz que eu já sou próspero nele. Está entendendo que daí não tem espaço para o Senhor, faça a tua vontade. O Senhor vai dizer, minha vontade está aí, você que precisa falar minha vontade, você precisa declarar o céu na terra, você precisa crer em Deus, e você precisa de falar, sem duvidar no coração, porque às vezes a gente crê que Deus pode fazer, mas a gente não crê que Deus quer fazer o negócio, e daí na nossa oração, a nossa declaração, ela tem aqui um percentual de dúvida, ela tem um percentual de incredulidade. Só que se tiver 0,01% de incredulidade, não acontece, porque Deus só move pela fé radical. Deus só move assim. Outro texto, Mateus 17, 17. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa. Oh irmãos, olha o que Jesus está falando. Para mim não é isso aqui. Ele fala isso aqui para quem? Ele fala para os discípulos. Ele diz, cara, vocês são incrédulos, vocês são perversos mesmo, vocês não creem. Até quando eu estarei com vocês? Isso aqui não é para nós ficar acusado e condenado, mas é para nós saber o seguinte: Jesus está dizendo, até quando você não vai crer? Até quando você não vai crer? Até quando você vai ficar, né, nessa lenga-lenga? Até quando você vai ficar nessa ladainha? Está entendendo? É mais ou menos, vamos, né, aqui Jesus falou, até quando você vai ficar olhando para você, olhando para as dificuldades, olhando para as circunstâncias? Até quando você vai ficar aí? Não, Jesus está dizendo é o seguinte, até quando? Até quando terei de aguentá-los? Jesus diz, traga um menino aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. O problema é a fé. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão, olha o monte de novo, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. E agora eu adoro essa expressão, nada lhe será impossível. Irmãos, uau, Jesus está dizendo, se tiver fé igual um grão de mostarda, e não duvidar no coração, linkando com Marcos, e você falar, e você declarar, o monte vai mover. E o seguinte, não é só um monte, Jesus está dizendo, nada. Quando Jesus fala nada, eu preciso de crer que Ele está dizendo que nada mesmo é. Não é aquela coisa com o casal, né? O que tu tem, amor? Nada. Amor, não, tem alguma coisa? Não tem nada. Tá tudo bem? Sim, tá tudo bem. Eu vejo nos filmes essas coisas. Jesus está dizendo o quê? Nada. Se você crê, meu irmão, isso aqui eu pego para mim. Se você não quiser pegar para você, eu pego para mim. Jesus está dizendo, se você crê, nada será impossível. Não haverá impossível. Nada é impossível. Jesus, o que eu preciso fazer? Crer, confessar, declarar, depender, radical, fé radical. Se você crê, nada será impossível. Pastor, mas tem coisas que eu acho que Deus não faz. Não, Jesus está dizendo, nada é impossível.
Marcos capítulo 4, versículo 38. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Estão na tempestade. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Essa eu vou pegar para mim também. Dói, mas eu tenho que pegar para mim isso aqui. Se você quiser pegar para você, pode pegar. Jesus está perguntando: por que vocês são tão medrosos? Por que você está tão apavorado com as circunstâncias? Por que você fica com medo? Por que você está ansioso? Por que você está depressivo? Por que você está assim? Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Diga para a pessoa que está ao seu lado: como que ainda você não tem fé? Fala para ela. Agora você fala, você que ouviu, fala para ela também. Devolve. Irmãos, eu creio que nós estamos num tempo que cada dia mais será nos exigida essa fé radical. Cada vez mais. Eu tive uma experiência várias experiências nas últimas semanas, mas uma eu tive na última semana agora. Nós estávamos orando pela a Larissa e o Tuf, a Ana, a nenezinha, estavam com alguns problemas. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre ela. Começou a falar. Aleluia. E aí o Senhor me levou para uma passagem de Marcos 5, que da menina, lembra da menina com o fluxo de sangue, 12 anos. Aí a menina disse assim: se eu tocar em Jesus eu vou ser curado. Aí o Senhor falou para mim assim: nós tínhamos domingo de manhã, nós tínhamos como é que é o nome daquele mesmo? Chá Revelação. E eu sabia que ele está. E antes de sair de casa, o Senhor falou para mim: se tu só tocar nela, ela vai ser curada. E eu disse: não, mas isso aqui não é Deus falando comigo. Não é, imagina que loucura. Na verdade não foi Jesus que disse, foi a menina que disse que se tocar em Jesus é curado. Mas eu decidi crer, não compartilhei com ninguém, decidi crer. Eles chegaram lá, eu pedi ela no meu colo. E eu com a criança no colo, ninguém entendendo nada. Deixa que eu pego, quer que eu pegue, pastor? Não, deixa ela aqui no meu colo. Pastor, não sei o que, deixa ela no meu colo, eu estou aqui. E o Senhor disse, e eu comecei a orar daí, ninguém está olhando, comecei a orar, vou orar em línguas aqui, ninguém vai entender nada. Eu comecei a orar, o Senhor disse: não precisa orar, só fica com ela no colo. Eu creio que ela foi curada. Eu creio que ela foi curada. Pastor, isso é loucura? Pode ser, mas eu creio. Eu creio nos milagres, eu creio que Deus está nos conduzindo para essa temporada, irmãos. A nossa fé, cada um de nós recebeu e tem uma medida de fé, ok? Por conta da revelação. Só que o que Deus faz? Deus agora, Ele vai nos conduzir o quê? A essa fé, ela ser alargada, essa fé, ela ser treinada. Porque a nossa fé, talvez até aqui, e aí de maneira profética eu vou falar para você, ela foi para suportar as coisas. E essa é uma fé muito boa. A fé para suportar. Está ligado com resistência. Pastor, temporada baixa, estação ruim, suportar, ok? Precisa de fé, perseverança, permanecer, isso é fé. Só que eu creio que existe uma temporada não somente de permanecer, existe uma temporada de avançar. Então nós não estamos falando de uma fé que está ligado com resistência, nós estamos falando com uma fé que está ligado a uma espécie de capacidade, de força, de intensidade. E eu vou fazer aqui uma analogia com o nosso corpo, para ajudar você a gravar. Espero que eu não confunda mais você.
Então a fé está ligada com esses dois aspectos: resistência, capacidade, poder, intensidade. Você sabia que o nosso corpo, ou melhor, o seu corpo, o seu músculo, a sua fibra muscular, existem 3 tipos de fibra musculares, né? Os professores de educação física tudo estão me olhando agora. 3 tipos de fibra muscular, né? Basicamente nos seus músculos. Uma é branca, uma vermelha e uma colorida. Não, estou brincando. E a outra, ela não tem muito bem definido. Mas cada uma delas serve para algo, ok? A fibra muscular vermelha, ela está ligada com resistência do seu músculo. A fibra muscular branca, ela está ligada com potência, força, velocidade. Então existem pessoas que elas têm mais fibra muscular vermelha, então elas têm mais resistência, o músculo dela tem mais resistência. Então quando você está lá na academia fazendo um exercício com um monte de repetição, o que eles estão fazendo? Trabalhando a resistência, fibra muscular vermelha. Agora você já pode falar lá na academia que você já sabe disso. Ah, estamos ativando a fibra muscular vermelha, né? Sim. Então está ligado, por exemplo, se fosse uma prova de corrida, está ligado a um maratonista. O maratonista ele vai ter muitas fibras musculares vermelhas, porque ele resistência, 42 quilômetros ele precisa correr. Mas tem aquela corrida que é 100 metros rasos. Então a pessoa que tem predominante essa fibra muscular vermelha, ela não vai ter muito sucesso nesses 100 metros rasos. Aí precisa então da fibra muscular branca, que é velocidade. Essas são as duas. Só que tem a terceira. A terceira, ela é treinável. Então se você treinar resistência, essa sua terceira, ela vai se tornar fibra muscular de resistência. Se você treinar força, velocidade e intensidade, essa terceira fibra, ela vai ser treinada para a intensidade e para a velocidade. Então olha só, como que Deus faz para que a nossa fé seja alargada, a nossa fé seja ativada, a nossa fé, ela avance, nos conduz a avançar? Através das circunstâncias. Tem circunstâncias que é sobre o quê? É sobre você permanecer. Tem circunstâncias que você tem que suportar. Entende o que Deus está fazendo? Está treinando a sua fé, a resistência da sua fé. Você precisa permanecer. Mas eu queria resolver rápido. Não, calma, permanece crendo, fica, continua, resistência, 42 quilômetros a maratona, vai indo, permanece. Mas tem circunstâncias que elas são muito abruptas, elas são aquela loucura, veio um negócio assim que você não esperava, cara, uau, o Senhor está trabalhando a potência, a velocidade. Só que todas as circunstâncias, elas são usadas por Deus para treinamento. Para quê? Para que algo aconteça depois de você treinado. Um atleta, ele treina muito, só que tem o dia da competição, tem o dia do jogo, tem o dia da Olimpíada, tem o dia da Copa do Mundo, vai ter o dia do jogo, vai ter o dia da final, e naquele dia, todo aquele treinamento que ele teve, fez sentido para o jogo, para a competição, amém, irmãos? Então tudo que você passou até aqui, foi treinamento, porque está chegando o dia da competição, está chegando o dia do jogo, está chegando o dia. Então quando vier as circunstâncias, você vai saber, cara, eu fui treinado para isso, é para isso que o Senhor me levou a passar por aquilo, é por isso que o Senhor me levou a passar por aquele outro, é por isso, porque agora chegou a hora de atuação, chegou a hora dessas atitudes extravagantes, porque a fé radical, ela vai nos conduzir a atitudes extravagantes. Eu sei, eu já passei por isso. Davi, diante de Saul, ele disse, eu vou derrubar esse Golias, eu vou derrubar esse gigante. Por quê? Porque eu já fui treinado, eu já matei o leão, eu já matei o urso, então eu fui preparado por Deus para derrubar esse gigante. Então quando chegar o gigante, não fique acuado, você já foi treinado para isso. Deus não enviou Golias. Eu gosto muito de um pregador americano, o T.D. Jakes. Ele diz que Golias não foi para derrotar Davi, Deus levantou Golias para promover Davi.
para promover. Ele foi a promoção de Davi. Então é hora de eu atuar. O que Davi faz naquela situação, irmãos, é ou não é uma atitude extravagante? Os caras começam a botar a roupa de Saul, começam a dar espada, começam a dar coisa para ele, bota até ele diz: não, para. Não, esquece, tira isso aqui de mim, não consigo nem mexer com esse negócio. Por quê? Porque eu não fui treinado com isso. Eu fui treinado lá, cuidando das ovelhas. Eu fui treinado lá com o meu estilingue, com uma pedra. Então é o seguinte, é desse jeito que eu vou. Eu fui treinado dessa maneira, é dessa maneira que eu vou atuar. Então é o seguinte, me dá aqui as pedrinhas, deixa eu pegar 5 pedras, deixa eu pegar o alforje, e é o seguinte, vem para cá que eu vou arrancar a tua cabeça. E aí lembra o que Golias fala para ele? Por acaso eu sou cachorro para te vir com pau e pedra para cima de mim? Esse hoje mesmo a tua cabeça vai estar na minha mão, seu incircunciso filisteu. Está escrito, irmãos. Ninguém acreditou com uma pedra ele derrotou o gigante. Uma pedra. E essa pedra é a palavra que Deus te dá. Você não precisa de nada, você só precisa de uma palavra. Se você tem uma palavra, Deus diz: curado, eu creio, essa é a pedra, é ela que eu vou derrubar o gigante. O Senhor deu uma palavra, prosperidade. O Senhor deu uma palavra para você, casamento próspero. O Senhor deu uma palavra para você sobre a sua empresa, sobre o seu carro. É essa palavra, é essa pedra, é isso que você vai estar fortalecido. Você foi treinado na circunstância toda para esse momento. Você foi planejado, projetado por Deus. Deus conduziu você por um tanto de situação. Para quê? Para chegar agora e ter atitude extravagante para cumprir o propósito dele. E aí nós vamos ver algumas atitudes extravagantes. Eu não vou ler os textos, eu vou só comentá-los. De Davi, por exemplo. Essa é uma. Só que a palavra de Deus diz que Davi, quando ele é rei, agora ele quer trazer a arca da aliança para Jerusalém. Porque Saul não tinha muita revelação da presença de Deus, e Davi queria a presença, Davi queria a arca lá. Eu quero trazer a arca. Você conhece a história, sabe? Na primeira tentativa não deu certo. Pegaram lá um carro com bois para tentar puxar a arca em cima, né? O boi pisou num buraco, a arca foi cair. Um homem chamado Uzá foi botar a mão para segurar a arca e morreu na hora. Todo mundo ficou apavorado. Meu Deus do céu, o que é isso? A arca fica lá na casa de Obed-edom, foi abençoado 3 meses. Todas as áreas da sua vida prosperou. Só que Davi disse: cara, eu preciso trazer essa arca para Jerusalém. Eu quero a presença, eu preciso da presença. Uma fé radical. Aí agora ele vai consultar Deus: Senhor, como é que a gente faz? Aí Deus diz para ele: não, quem pode carregar a arca são os levitas. Somente eles podem carregar a arca. Não pode, os bois falam do trabalho humano, da força humana. Então não é algo natural. É os levitas que foram ordenados por Deus para carregar a arca. Só que o mais extravagante que acontece naquela situação, algumas situações, né? Algumas coisas, mas a palavra diz: quando os levitas levavam a arca, eles davam 6 passos, eles paravam e faziam um sacrifício. Só que a palavra diz, em Crônicas e em Samuel está essa história. Em um lugar diz que eles sacrificavam 7 bois e 7 cordeiros. Só que alguns estudiosos dizem que não foi uma vez só esse sacrifício. Era a cada 6 passos eles paravam, sacrifica 7 bois, 7 cordeiros. Mais 6 passos, 7 bois, 7 cordeiros. 14 animais a cada 6 passos. Vamos pegar 50 centímetros, a 3 metros. Então eles não levaram de um dia para o outro essa arca para lá. E a distância da casa de Obed-edom a Jerusalém era 25 quilômetros. Se nós fizer a conta, nós vamos ter mais de 100 mil animais sacrificados. Nossa, para que tanto? Atitude extravagante. Fé radical, atitude extravagante. Por quê? E aquilo aponta, aquele sangue aponta para quê? Sacrifício de Cristo. A presença de Deus vem quando o sangue abre o caminho.
Só que Davi é extravagante, irmãos, é extravagante. Talvez alguém olhou e disse assim: tá, mas acho que não precisa isso. Fé radical é sempre extravagante. Outro momento de Davi faz uma coisa errada, fez várias coisas erradas. Aí fez uma coisa errada, ele levantou um censo em Israel quando Deus não pediu. Ele foi contar ao povo, né? E Deus viu o orgulho no coração dele, disse: tu quer ver que teu povo é poderoso, está te achando, né? Aí Deus disse para Davi: é o seguinte, tu não devia ter feito isso, e vai ter um castigo, desobedeceu, castigo. Então eu vou te dar 3 opções, que nem te dá para criança. Ou tu quer uma chinelada com 42, ou tu quer com a cinta, ou tu quer outra coisa, mais ou menos assim Deus sempre fala para Davi. Então é o seguinte, ou tu quer 3 dias de peste, ou tu quer cair na mão dos inimigos, ou tu quer fome durante o tempo. Davi disse: Senhor, que eu caia na tua mão e não dos outros. Aí acontece, né, 3 dias, 70 mil pessoas morrem. Só que aí Deus não falou. Davi disse: cara, eu preciso de resolver isso, eu preciso de sacrificar para Deus, eu preciso de oferecer um sacrifício para Deus. Aí ele vai lá, num lugar que é o topo do Monte Moriá, e tinha um proprietário. Ele vai falar com essa pessoa, né? O nome dele é Ornã ou Araúna, né? Os mesmos 2 nomes, mas é uma pessoa só. Em Crônicas está um nome, em Samuel está outro. Aí vai lá e diz para ele: é o seguinte, eu quero fazer um altar para Deus aqui nesse alto monte, quero fazer um altar para Deus e quero sacrificar. Aí Ornã disse assim: não, Davi, pode fazer, eu tenho os animais aqui, eu tenho tudo, não precisa de nada. Davi disse: não, eu vou pagar tudo, eu vou pagar para ti, eu vou pagar isso aí. Só que outra coisa, eu não quero só fazer um sacrifício, eu quero comprar essa terra para fazer um sacrifício para Deus. Aí ele disse: Davi, é teu, tu escolhe, pode pegar tudo. Davi disse: não, eu não posso oferecer algo para Deus que não me custe algo. E ele paga, irmãos, ele compra, ele paga pela terra, a terra de Ornã, 7,2 kg de ouro, mais 50 ciclos de prata pelos animais. Hoje isso daria quase 4 milhões de reais. Ele diz: eu não posso oferecer algo para Deus que não me custe. Atitude extravagante, fé radical. Só que Davi não para aí, irmãos. Você sabe que Davi, depois disso, ele tem uma percepção de construir o templo para Deus. Ele diz: eu moro num palácio, mas Deus mora, né, no tabernáculo. Então eu quero construir um templo a Deus. Aí o profeta chega para ele e diz: não, pode fazer, porque tudo que Deus colocar no teu coração pode fazer. O profeta vai dar meia volta e diz: não, Deus disse que tu não vai construir, quem vai construir vai ser o teu filho. Davi não pode construir o templo, Deus não permite ele construir o templo. O que ele faz? Ele agora, por ele não poder construir, ele já tinha comprado a terra, e ali no topo do Monte Moriá, onde o templo é levantado, ele disse: eu comprei já o terreno. Ele começou a comprar todos os materiais para a construção do templo. Eu não posso, mas eu vou comprar tudo, que é Salomão que ia construir, é Salomão que constrói. Quando ele está terminando a carreira dele, terminando a vida, ele vai lá e diz: já está tudo aqui, os materiais estão aqui, mas agora nós vamos levantar uma oferta para a construção do templo, e eu vou começar. Não é bem nessas palavras, né? Mas para a gente contextualizar. E eu vou começar. O reino já comprou tudo isso aqui, mas eu vou dar da minha oferta pessoal. Eu vou ofertar. Irmãos, ele oferta 100 toneladas de ouro e 240 toneladas de prata. Se fosse calcular o ouro hoje, claro que, enfim, né, meio sem sentido calcular hoje, mas para a gente ter uma noção, né, seria mais de 50 bilhões de reais de ouro, fora a prata. E aí as pessoas começaram a trazer oferta também, começaram a trazer para quê? Para a construção do templo. Mas Davi tinha fé radical, e ele teve atitude extravagante. Só que agora Salomão se torna rei. Olha só. Salomão agora é rei de Israel. E quando ele é rei, ele é consagrado então pelo sacerdote, pelo profeta e pelo pai, né? O rei, profeta e sacerdote ordenam Salomão como rei, porque Deus tinha dito que seria ele.
logo depois ele se tornar rei, ele diz: eu vou sacrificar para Deus. E ele vai a Gibeão, onde estava o tabernáculo, e ele vai fazer uma oferta de holocausto. Se você olhar em Levítico, você vai ver que a oferta de holocausto, ela era a oferta de um animal. Sabe quantos animais Salomão oferta? 1000 animais. Deus não pediu, mas a fé dele era radical, atitude extravagante. Mas ele constrói o templo. E aí tem o dia da inauguração do templo. Eu sei que os irmãos gostam do texto, né? Que a glória de Deus encheu o lugar e todo mundo caiu. Achei que nada, né, Gelson? Aleluia. Só que depois disso ele disse: vamos fazer um sacrifício para Deus então aqui, para nós consagrar o templo. Sabe quantos animais Salomão sacrifica? Ele 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Nossa, para que tanto? Era um só. A oferta era um animal só. Fé radical, atitude extravagante. E nós vamos ver isso no Novo Testamento. Nós vamos ver aquela viúva, na hora da oferta no culto, Jesus está do lado do gasofilácio, as pessoas começam a ofertar, a viúva vem e entrega tudo que ela tem. Atitude extravagante. Ela viu Jesus, ela viu a graça de Deus. Fé radical, atitude extravagante. E aí agora eu quero ler para nós finalizar. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 6. Vamos ler juntos? Na verdade as duas últimas aqui eu quero ler. Mateus 26, 6. Eu gosto de ler essa história em Mateus 26. Ela está em João 12 também, mas eu gosto aqui. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Oh, irmãos, imagina a cena aqui, vamos lá. Mesa posta, estrogonofe, arroz, batata palha, aleluia, saladinha, alface americana, aquela coisa toda. Jesus está sentado. Aí vem essa mulher que tem problema na cabeça. Vem essa mulher sem noção, porque ela já era sem noção. Lembra lá em João? Ela já era sem noção. Jesus está na casa dela, Lázaro está jogando videogame no quarto, Marta está fazendo o almoço, e ela está onde? Aos pés de Jesus. E aí Marta diz: mestre, não te incomoda que essa mulher fica aí nos teus pés, Jesus? Porque eu estou aqui na cozinha incomodada, não aguento mais. Por que tu não pede para ela vir me ajudar? E ela está o quê? Lá nos pés de Jesus, Maria. Ela está ouvindo as palavras do mestre. E agora fizeram uma janta especial para Jesus, porque ele está finalizando, né? Ali, uma janta especial para Jesus. Então aquela coisa toda, o que ela vem? Ela pega o perfume. Eu acredito, a Bíblia não diz isso, mas nem diz Paulo, Paulo, né? Mas Mateus, digo, eu acredito que esse perfume estava há muito tempo guardado. Sabe aquela que eu falo da minha avó? Dos talheres, aquela da prataria. Vó, quando é que nós vamos usar isso aqui? O dia que vem gente. Então eu acredito que esse perfume estava guardado lá, e nada me tira que era o próprio Deus que fez com que esse perfume estivesse ali guardado.
Eu acredito que esse perfume passou da tataravó para a avó, para a mãe e chegou em Maria. E ela está ali. Uau, o perfume está guardado. Sabe aquele armário, aquele? Lá no fundo. Aquela passagem secreta, tipo Crônicas de Nárnia, assim, lá no outro lado. Tem que entrar dentro do guarda-roupa para pegar o negócio. Ninguém sabe, está escondido, está lá. Porque é muito precioso. É algo precioso demais, é algo de família, algo que tem um valor gigantesco. Não é um perfumezinho qualquer, não, é algo que está guardado, está lá, ele está num vaso, ele está num frasco feito de alabastro, irmãos, isso aqui não é pouca coisa, está lá guardadinho. E aí eu creio que o Espírito falou para Maria, agora é a hora, agora é a hora. Ele disse para Maria, lembra aquele perfume? Agora é a hora. Vamos lá. Maria teve aquela atitude. Se Maria não tivesse aquela atitude, a pergunta é, iria mudar alguma coisa para Jesus, sim ou não? Ia mudar alguma coisa para Jesus? Mas não era sobre Jesus, era sobre ela. Ela viu, é agora, chegou o dia de eu derramar o perfume. Ela pegou o frasco, pegou o frasco feito de alabastro, e ela quebrou o vaso e derramou sobre Jesus, e aquele perfume precioso foi indo. E eu imagino que quando ela quebrou, já veio aquele perfume na casa. E os discípulos olharam, mas o que essa louca da cabeça está fazendo? O que essa mulher está incomodando Jesus? O que ela está fazendo? Olha só, quanto que não custa esse perfume? Para que esse desperdício? Por que ela está desperdiçando esse perfume? Por que ela está desperdiçando algo tão precioso? Ou seja, por que ela está tendo uma atitude tão extravagante? Não precisa, sem necessidade. Irmãos, quem fala isso não é os religiosos. Quem fala isso não é os fariseus, não é os saduceus. Quem fala isso é os discípulos. Os discípulos ficaram escandalizados com o que Maria fez. Então quando nós chegamos nas primícias, e os irmãos começam a testemunhar, né? E o Cauê já testemunhou, nossa oferta foi 7.000. Ninguém que está aqui, os que estão olhando o vídeo, fico pensando, nossa, para que isso? Nossa, mas para que tanto isso para a igreja? Para que esse negócio todo? Aí quando os irmãos começam a comprar domingo, ainda vão ter mais testemunho. Aí o irmão vai dizer, não, minha oferta foi 15.000, minha oferta foi 35.000. Nossa, para que tanto desperdício? Fé radical, atitude extravagante. Não precisava Salomão sacrificar 1.000, só um só. Ele vai lá, não, eu vou entregar 1.000. Davi não precisava entregar da oferta dele. Davi podia ter dado só das ofertas do reino. Eu não, eu vou dar 100 toneladas de ouro. Só que o que é mais impactante aqui, irmãos, é que ninguém falou para Maria fazer. Ninguém disse para Maria, não foi Marta que disse, Maria, pega lá aquele perfume. Nem Lázaro disse, Maria, pega o perfume. Nem Jesus disse, cadê aquele perfume? O Espírito, ela percebeu, é agora, é a hora. Então da mesma maneira, né, que orienta os irmãos, os seus alvos, o que você deve fazer? Você deve orar para Deus pedir os alvos. Deve orar. Da mesma maneira a oferta, ore para Deus e pergunte, quanto? O Espírito vai guiar você. Mas eu vejo sempre uma oportunidade, uma porta aberta para ter uma atitude extravagante. Para ela foi o perfume. Davi foi as 100 toneladas de ouro. Salomão foi os 1.000 animais, os 22.000, os 120.000 cordeiros. Para a viúva foi 2 moedas, tudo que ela tinha. Então não é uma questão de valor, entendeu? Não é uma questão de valor, é uma questão de fé. É uma questão de fé radical. É uma questão de essa fé radical, ela vai gerar o quê? Uma atitude extravagante. Por quê? Porque eu creio, eu entrego, eu entendi que Ele é o mais importante. Maria entendeu, chegou o dia do perfume ser entregue, chegou a hora. Aquelas pessoas então, que a família toda falava que o dia que vem gente nós vamos usar o perfume, chegou aquele que era, chegou o grande eu sou, é a hora, agora é a hora de entregar aquilo que eu tenho. E aí ela foi lá e entregou.
E o que Jesus fala para ela? Jesus disse, para ela não, Jesus fala para eles, né? Aonde o evangelho foi pregado, essa história vai ser falada. Para a memória de Jesus? Não, para a memória dela. Nós lembramos do que ela fez. Então às vezes eu sei que você acha que as suas atitudes elas não têm impacto. A de Maria tem impacto até hoje. Uma atitude extravagante, ela percorre gerações e gerações. A atitude de Salomão percorre gerações e gerações. A atitude de Davi percorre gerações e gerações. Não é sobre o dinheiro, é sobre um princípio. É sobre você honrar a Deus. É sobre você colocar Deus em primeiro. E para finalizar agora, Atos capítulo 4, vamos ler juntos, versículo 32. Atos 4, 32. Eu vou ler o contexto da igreja e nós vamos ver nós vamos ver mais uma atitude extravagante. Atos 4,32 diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das suas coisas que possuía, tudo por eles era em comum, ou seja, era por propósito de Deus. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitados entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então qual que era o contexto da igreja? O contexto da igreja era unidade. O contexto da igreja era revelação da graça. O contexto da igreja era milagres acontecendo, era abundante graça. A palavra diz que havia então prosperidade, havia então aqui um ambiente do fluir do Espírito. E esse irmão, por conta dessa fé radical que é gerada pelo ambiente da graça, ele foi lá, vendeu uma das suas posses, trouxe o dinheiro e colocou diante dos apóstolos. Depois, em Atos 5, nós não vamos ler, outras pessoas vão fazer a mesma coisa que ele. Um casal, Ananias e Safira. Eles vão lá também, vendem um terreno, vendem um negócio, e eles venderam lá, vamos supor que um valor de 500 mil. E eles combinaram entre eles, ao seguinte: vamos dizer que nós vendemos por 250, e vamos lá entregar a oferta de 250. Mas Deus não pediu para eles dar. Deus não disse nada que tem que dar. Da mesma coisa agora, ninguém é obrigado a dar, ninguém é obrigado a ofertar nada, não é obrigação nenhuma, não é lei. Ninguém obrigou Barnabé a dar, ninguém disse que tinha que dar. Mas ou seja, a revelação da graça, a revelação da igreja está aqui em Barnabé. A revelação disso tudo fez com que ele tivesse uma atitude extravagante. E aí Ananias e Safira tentou ter uma atitude extravagante, mas sem ter uma fé radical. Então eles venderam por um valor, e entre eles combinaram: vamos dizer que nós vendemos por tanto. Aí quando eles chegaram lá para entregar a oferta, eles disseram: ó, vendemos por tanto. Aí Pedro disse: por que vocês mentiram para o Espírito Santo? Por que vocês mentiram? Aí já caiu, Ananias morto, Safira ficou em casa fazendo maquiagem, se atrasou. Quando ela volta, e aí, o que aconteceu? Vendemos por tanto. Bom, e eu fiquei pensando nisso, que injustiça de Deus, eu fiquei pensando. Por quê? Ainda mais Pedro, irmãos. Pedro mentiu, sim ou não? Só que Pedro não morreu, né? Mas os outros mentiram e morreram. E agora? O que a gente faz com isso? Eu creio que tem oportunidades que Deus coloca diante de nós. Eu creio que Deus coloca diante de nós oportunidades. Deus falou para Adão e Eva: vocês podem comer de toda árvore, mas dessa não pode comer, porque se comer vai morrer. Eu creio que Deus coloca-nos diante de oportunidade de graça, de favor.
Só que a revelação que nós temos da graça, ela precisa nos guiar a termos atitudes de fé. A sua atitude de fé, ela tem que ser correspondente à revelação da graça. Na verdade, ela vai ser correspondente à revelação que você tem. É por isso que Maria faz o que ela faz, e é por isso que os discípulos ficam escandalizados. É por isso que Abel, né? Como eu falei para você assim, é por isso que Abel vai lá, entrega a oferta e é aceito por Deus, e Caim não é aceito. Porque ele tem uma fé radical, porque ele tem uma atitude extravagante. Quando eu vou fazer algo, irmãos, sem ter a revelação do que realmente aquilo representa, isso não gera vida, vai gerar morte. Só que o inverso também precisa ser verdadeiro. Quando eu não faço aquilo que está diante de mim para fazer, eu perco a oportunidade. E eu quero aplicar isso aqui em todas as áreas da nossa vida. Eu tenho algumas orações que eu faço todos os dias, e uma delas é: Senhor, não permita que eu deixe as oportunidades passar diante de mim. Não permita, Senhor. Porque eu sei que existem algumas oportunidades que elas não voltam. E é só nós ler as Escrituras mostram. Não voltam mais. Chegou o dia que Esaú negociou a bênção que ele tinha recebido com Jacó por conta de um prato de lentilha. Lentilha é bom, é muito bom lentilha, né? Uau, com calabresa, batata, morango, aleluia. Um arroz, deu até vontade de comer agora, né? Mas trocar a bênção de Deus por uma lentilha, não tem cabimento, né? Tá, mas Esaú trocou. Esaú não viu a oportunidade que Deus tinha dado para ele. Ele era o primogênito, e o primogênito tinha direito o quê? A bênção dobrada. Só que ele não viu e a oportunidade passou. Ontem eu estava reunindo no GC e eu estava conversando com alguns irmãos. E aí, essa pessoa disse assim para mim, essa irmã disse assim: pastor, mas tantos anos assim a gente fala para essas pessoas, a gente convida, a gente fala de novo, toda semana a gente liga, a gente manda mensagem, a gente vai, pastor. O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Eu disse: olha, nós não tem que fazer nada, quem tem que fazer é ela. Eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer: pastor, a gente continua convidando, continua insistindo, continua fazendo. Eu digo: olha, tudo isso é uma questão de perceber de Deus. Eu disse para ela: mas nós precisamos promover a oportunidade para ela. Por quê? Porque um dia ela vai chegar diante de Deus, e Deus vai perguntar: o que tu fez com a oportunidade que eu te dei? Porque precisa ter a oportunidade, para quê? Para ter a escolha. Porque se não tem escolha, não tem base para julgamento. Se tem só uma opção, como que vai ter julgamento? Entendeu? Imagina se tiver só uma árvore no jardim. Aí fica fácil não comer das outras árvores, só tem uma, né? Só tem uma opção, só tem uma. Como que vai julgar? Como que vai avaliar? Entendeu? Não tem duas opções, só tem uma. Então eu disse para ela assim, disse: olha, nos anos que a gente está aqui, centenas e milhares de pessoas ouviram a palavra, estiveram nas reuniões, nós visitamos, oramos, aconselhamos, fizemos tudo, mas muitos não quiseram. Eu já tenho muitos que eles vêm nas reuniões, eles vêm nos cultos, vão nas reuniões do GC, mas para eles é como se fosse qualquer coisa. Eles não veem aquilo como uma oportunidade, eles não veem aquilo como graça de Deus, eles não veem aquilo como favor de Deus, entendeu? Quando eu não vejo favor, quando eu não vejo graça, eu não valorizo, eu não honro, é de qualquer jeito, é de qualquer maneira. E aí obviamente a vida dela não vai ser transformada. Por quê? Porque ela não honra. Não tem a ver com Deus, não tem a ver com as pessoas, tem a ver com a maneira que eu recebo, a maneira que eu vejo. Se eu vejo a oportunidade, eu vou entrar nesse favor,
eu vou entrar nessa oportunidade e eu vou viver a manifestação do reino de Deus na minha vida por conta de que eu entendi, percebi e criei de maneira radical, tendo atitudes extravagantes, aí vai ter o resultado. Então não é o que eu faço para que Deus faça, não, Deus já fez, a oportunidade está aí. Aí eu disse para ela, eu acredito que é por isso que Jesus falou, os discípulos perguntam, Mateus 13, perguntam para Jesus, Jesus, por que tu fala em parábolas? Jesus diz, eu falo para que ouvindo, eles não entendam. Mas aí fica ruim. Como que vai cobrar da pessoa se ela não entendeu? Vou dar um exemplo tão simples para você. Quando alguém fala alguma coisa para você, você não entende, o que é o mais lógico em fazer? Fazer o quê? Perguntar. Então Jesus falava, e o que eles faziam? Sim, é isso aí, eu também acho. Mas eles não entendiam nada. O que eles tinham que fazer? Jesus nos ensina. O que é isso que o Senhor está falando? Como assim? Um pastor deixou as 99 e foi atrás de uma, nos explica o que quer dizer isso. Eu acho que não é sobre ovelha que o Senhor está falando, não é sobre agricultura, não é sobre as sementes, o que o Senhor está falando? Mas o orgulho, a soberba, não permitiu eles entrar na oportunidade que Deus tinha dado. Então, seguramente, irmãos, eu digo para você, nós estamos diante de uma oportunidade, não só por conta das primícias, por conta de tudo, o Senhor tem falado comigo sobre isso, e Ele me trouxe a história de Gideão. Eu já estou falando coisas que eu disse que ia pregar só em janeiro, mas eu já vou falando também aos poucos. 42 mil, o exército inimigo. Gideão vai chamar um povo, faz um chamamento em Israel, aparece 32, já era menos, com 10 mil a menos. Deus disse, não, Gideão, muita gente, para, muita gente, vai lá e faz o seguinte, gente, quem tiver com medo de ir para a guerra, pode ir embora. Gideão foi lá, eu me coloco na situação de Gideão, que Gideão pensou, eu vou falar, e ninguém vai embora, no máximo uns 4 ou 5, irmãos, quando o Gideão fala, sabe quantos vão embora? 22 mil, fica 10 mil, aí Gideão olha assim, aquilo que estava ruim, piorou, mas eram as mesmas pessoas de Israel, que sabiam da bênção de Deus, que sabiam dos patriarcas, que sabiam das promessas de Deus, sabiam, mas quando chegou a hora de se apropriar da promessa, eles ficaram com medo e foram embora. Aí Deus disse, Gideão, tem muita gente aí, é o seguinte, agora vamos ter que uma estratégia de guerra, vai pegar o teste, vai ser o seguinte, galera lá vai tomar água, nós vamos fazer o teste da água, se eles tomar água igual cachorro, está fora. Se eles baixar a cabeça e tomar água assim, não olhar para os lados, está fora. Mas se eles ir lá, pegar a água aqui com a mão e ficar olhando aqui, tipo um passarinho, a Bíblia não diz, mas para você entender, esse vai. E Gideão fica ali, olhando os caras tomando água e anotando. 1, 2, 3, 4, Senhor, só 300 passou no teste. Aí Deus disse, agora vamos lá, agora nós vamos para a guerra. Nós estamos diante de um tempo de apropriar das realidades do reino de Deus na nossa vida. Isso é para você, é para a sua casa, para o seu negócio, para o seu trabalho, para todas as áreas da sua vida. Só que antes disso, Deus está treinando você. Deus está treinando você. Deus está mexendo dentro de você. Para quê? Para que você creia, para que você se aproprie, para que você entre na oportunidade,
para que eu e você venhamos a ter uma fé radical, para que eu e você venhamos a ter atitudes extravagantes. De quê? Crer em milagres. Atitudes extravagantes, do sobrenatural. Não sei como, mas eu creio que Deus vai fazer. Não sei, eu não tenho base, eu não tenho capacidade, eu não tenho potencial, mas Deus vai fazer. É o testemunho que nós vimos, o Cauê disse, nós vamos parcelar a primícia. Nós vamos parcelar, por quê? Porque é a única possibilidade que talvez nós achamos. 2, 3 meses, Deus, está aqui o dinheiro. Atitude extravagante. Preste atenção. O que é fé radical? É você trazer à existência o que não existe aqui, mas existe no reino. É você agir sem ter em suas mãos, mas tem no seu espírito. Você sabe, tem. Se você esperar, você sabe disso, você já teve experiência. Se você esperar ter dinheiro para fazer alguma coisa, nunca você vai fazer. É o testemunho do Elza da casa. Não tem, mas faz o quê? Começa. Pastor, eu não tenho. Começa, crê, declara. Pastor, não tem possibilidade. Inicia, dá o passo, fé radical, não é o que você tem. Você precisa agir, entende? Deus só vai mover se você mover. A manifestação do mover do Espírito é só quando você move fora. Antes é só dentro de você. Então as circunstâncias é Deus movendo você, fazendo você mover. Move, atua, vai, se mexe, coloca o pé na água que a água vai abrir. Anda, Pedro, sobre as águas, anda, olha para mim, anda, Pedro. Fala para o monte que ele vai mover. Fala para ele, fala para o paralítico andar, ele vai andar. Fala para o cego, ele vai enxergar. Fala, declara, age, move. Barnabé sabia o que Deus queria fazer. Deus disse: sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia e confins da terra. Barnabé sabia, cara, é o momento que nós vamos crescer como igreja. Então é o seguinte, pega esse terreno meu aqui, eu vou vender, gente, vamos abrir igreja, vamos avançar, vamos crescer. Uau, percebeu algo. E é isso que Deus vai fazer com você. É isso que Deus faz com aquele que está com o coração conectado com Deus, que quer cumprir o propósito de Deus. Eu quero profetizar sobre você hoje. Não é sobre você ter algo, não é sobre você fazer algo, não é sobre você agora ostentar algo, mas é sobre algo que Deus quer fazer através daquilo que Ele quer colocar na sua mão. Só que é necessário esse movimento, é necessário esse mover, é necessário às vezes essa atitude extravagante, como Maria. É necessária essa atitude extravagante. Muitos vão considerar como desperdício, mas é o Espírito que falou com você, irmãos. Nada substitui o que o Espírito falou com nós. Nada substitui a convicção do Espírito. Eu creio, Ele falou comigo. Eu vou quebrar o vaso, eu vou derramar o perfume, eu vou atuar, eu vou crer, eu vou mover em fé. Eu creio que o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer através da minha vida. O Senhor vai fazer através da minha casa. O Senhor vai fazer através do meu trabalho, através do meu negócio. Não importa o que as pessoas vão falar, não importa o que elas vão pensar, não importa se elas não entraram na oportunidade, não importa se eles estão somente olhando de longe, não importa se eles criticam, não importa se há resistência, não importa se eles não creem. O que importa é que o Espírito falou dentro do meu coração. O que importa é o que eu estou percebendo. O que importa é a revelação da graça que eu estou tendo. Então eu entrego, eu declaro, eu creio, eu profetizo. O Senhor vai fazer. Irmãos, o Senhor vai fazer. É isso que você precisa de crer. Então assuma essa responsabilidade. E nós vamos orar agora. Assuma a responsabilidade de crer. E você sabe no que você precisa crer. Você sabe no que você precisa crer. Jesus está falando para você: até quando? Até quando você vai crer nesse nível? Até quando a sua fé não será radical? Até quando não será uma entrega total? Até quando não vai ser de abrir mão daquilo que você pensa, das suas ideias? Até quando você vai ficar baseado naquilo que você pode fazer?
Até quando vai ser baseado nos seus conceitos? Até quando? Chegou a hora de você crer de maneira radical. E quando você crê de maneira radical, prepare-se. Prepare-se. Vou avisar você agora, para depois não dizer que eu não avisei. Quando você crê de maneira radical, o Espírito vai conduzir você a atitudes extravagantes. Se prepare. É meio estranho esse negócio. É meio estranho. E você não entende muito bem, mas é o Senhor que está conduzindo você. É o Senhor. Você crê, você entrou num nível agora que não tem mais volta. Não tem mais volta. Você já pegou o frasco lá no armário. Você já pegou o perfume, já está com o perfume na mão, está diante de Jesus, e aquela é a oportunidade. Chegou a hora da entrega total, chegou a hora dessa fé radical, das atitudes extravagantes, que o Senhor vai mover através de você, o sobrenatural através da sua vida. Fique de pé, vamos orar, irmãos.